Temos notícias de última hora. O ataque ao Irã foi iniciado por Israel e pelos Estados Unidos. E eu vou te atualizar até este exato momento sobre o que está acontecendo ao longo deste vídeo. Meu nome é Tom e você está assistindo ao canal Watchman River. Antes de chegar a essa notícia, é sempre importante começar com a palavra de Deus. Então vou ler duas passagens curtas e depois vamos começar. Quero ler o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me junto às águas tranquilas, restaura a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Tão bonito, amém. Vamos fazer mais um. João 14, versículos de 1 a 6, as palavras de Jesus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Tomé lhe disse, Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E Jesus lhe disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Certo, então eu vou simplesmente falar tudo de uma vez, tem tanta coisa para falar, vou só despejar as coisas. Algumas coisas não vão estar em ordem. Eu só vou tentar te contar tudo o que aconteceu nas últimas 7, 8 horas no Oriente Médio. Está uma bagunça. Eu realmente acredito que estamos vendo o começo do arco de Elão sendo quebrado. Certamente parece ser esse o caso, e essa é uma profecia em Jeremias 49, versículos 34 a 37. Está uma bagunça, as coisas que estão acontecendo agora. Mas vamos começar por aqui. O Israel Today publicou algumas postagens que quero compartilhar com vocês. Quando tudo começou, ele disse, as FDI. Nos últimos minutos, sirenes soaram por todo Israel, com um alerta avançado enviado diretamente para os dispositivos celulares, instruindo as pessoas a permanecerem próximas a espaços protegidos. Eles estavam se preparando. Este é um alerta proativo para preparar o público para a possibilidade de mísseis serem lançados em direção ao Estado de Israel. As forças de defesa de Israel enfatizam que o público deve permanecer próximo a espaços protegidos. Alguns minutos depois, literalmente minutos, ele disse, explosões foram relatadas em Teherã, Irã. Israel lançou outro ataque preventivo contra o regime dos Ayatollahs depois a Mossad de Israel, em língua persa. Enviou essa mensagem para eles, nossos irmãos e irmãs iranianos, vocês não estão sozinhos. Criamos um canal super seguro e especial no Telegram para vocês. Juntos vamos trazer o Irã de volta aos seus dias de glória. Compartilhem conosco fotos e vídeos da sua justa luta contra o regime e, mais importante ainda, cuidem de vocês mesmos. Estamos com vocês. Foi isso que o Mossad enviou ao povo iraniano. Segundo relatos, Israel atingiu o complexo presidencial e outros símbolos do regime em Teherã. A esperança é que o povo do Irã aproveite essa oportunidade para se levantar novamente e, com a ajuda de Israel e dos Estados Unidos, derrube seu regime tirânico. Pelo que vi, no Irã, o povo está indo às ruas novamente. Não sei se isso é o mais inteligente agora, porque tem muita coisa caindo por lá. Uma fonte de alto escalão do governo israelense disse, estamos nos preparando para 4 dias de ataques combinados intensivos na primeira fase. Teherã não será a mesma depois disso. Então isso é só o começo. Vivemos as fases iniciais de uma guerra séria, aguardando Jesus nos levar para casa em um arrebatamento pré-tribulação. Pode acontecer a qualquer momento ou em alguns meses. Não sei, não tenho informação especial. Gostaria de ter. Deus não sussurra coisas no meu ouvido, mas eu realmente acredito que estamos perto do fim desta era da igreja. Israel, forças israelenses e dos Estados Unidos supostamente atacaram várias instalações militares e de inteligência iranianas. Eles enfraquecem o regime para o povo se levantar.
Ele disse isso recentemente, é de Israel hoje. Há pouco tempo, as FDI identificaram mísseis lançados do Irã em direção ao território do Estado de Israel. Sistemas de defesa estão operando para interceptar a ameaça. Houve muitas interceptações que eu vi em um vídeo esta manhã. Irã, me desculpe, Irã, o nome que os Estados Unidos deram para essa operação é Operação Fúria Épica. Foi assim que os Estados Unidos chamaram isso. Israel chamou a Operação de Rugido dos Leões. Título interessante. Autoridades iranianas dizem que não há mais linhas vermelhas em sua resposta a Israel. O Israel hoje também disse: esta guerra é menos bíblica do que os eventos marcados pelo feriado de Purim? Quando os judeus do Império Persa se levantaram para se defender de uma ameaça existencial, os paralelos são quase inúmeros. Mais uma vez, uma ameaça surge de dentro da Pérsia, que hoje é o Irã moderno. A maioria do povo iraniano é contra isso e, mais uma vez, os judeus agem para eliminar a ameaça. E, claro, tudo isso está acontecendo enquanto começamos o feriado de Purim em Israel. Sim, isso começa na terça-feira. Chefe do Estado-Maior iraniano, Amir Khatami, você, como já mencionei esse cara muitas vezes, está supostamente entre os vários oficiais iranianos de alto escalão que foram mortos nesta onda inicial da operação, da fúria épica do Rugido dos Leões. Eles tentaram eliminar o Khomeini e, pelo que ouvi, o palácio dele foi completamente destruído. Mas, supostamente, ele está bem em algum lugar seguro, assim como Aragati. Vamos ver no que isso vai dar. A base naval dos Estados Unidos no Bahrein está sob ataque. Houve algumas imagens disso, e você sabe, vamos orar pelos nossos rapazes e moças que estão lá. Vamos ver o que aconteceu com o tempo. Eu vi o ataque e não ouvi falar de nenhuma vítima, ainda. Ouvi sirenes no Kuwait e nos Emirados Árabes Unidos. Relatos de um ataque a uma instalação dos Estados Unidos em Abu Dhabi. Relatos de ataques israelenses contra milícias apoiadas pelo Irã no Iraque. As forças de defesa de Israel informaram: a Força Aérea Israelense realiza um grande ataque a vários alvos militares do regime iraniano no oeste do Irã. Tudo isso aconteceu nas últimas horas. Fontes iranianas dizem que vários altos militares e figuras políticas foram mortos na primeira onda de ataques de Israel e dos Estados Unidos. Entre os alvos estavam o líder supremo Khomeini e o presidente Pezeshkian. O status deles ainda não foi confirmado. Bem, pelo que acredito, ambos estão bem. Pelo que vi, o palácio presidencial, nem tanto. Não sei se você consegue ver essa foto, mas é só entulho, sabe? É só entulho. Esse é o palácio presidencial de Khomeini. O que mais? Um total de 125 mísseis foram disparados contra Israel pelo Irã durante sua primeira rajada, com 35 entrando no espaço aéreo israelense e o restante sendo interceptado, mais cedo. Ouvi falar de alguns que caíram em áreas abertas, ainda não ouvi falar de vítimas. Ouvi dizer que havia uma escola de meninas no Irã, não posso confirmar isso. Tudo isso acabou de sair, não posso confirmar. Ouvi que uma escola de meninas foi atingida pelos Estados Unidos ou Israel, causando a morte de 40 meninas. No Irã, não posso verificar isso, mas estão relatando que parece que isso pode ter acontecido, disse Hanania Naftali. O oficial militar Houthi diz que o líder decidiu intervir pelo Irã. O solo vai falar nas próximas horas. Então, os Houthis estão ameaçando, acredito que o Hezbollah está ameaçando, mas o governo libanês está tipo, somos neutros. Eles estão em pânico, sabe? A guerra é feia, é horrível. Um dia em breve, estaremos com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores em glória, louvando o nome dele para todo o sempre. Com licença, este é um anúncio do primeiro-ministro Netanyahu, meus irmãos e irmãs, cidadãos de Israel. Há apenas uma hora, Israel e os Estados Unidos lançaram uma operação para eliminar a ameaça existencial representada pelo regime terrorista no Irã. Agradeço ao nosso grande amigo, o presidente Trump, por sua liderança histórica. Por 47 anos, o regime dos ayatolás tem gritado morte a Israel, morte à América. Derramou nosso sangue, assassinou muitos americanos e massacrou seu próprio povo. Esse regime terrorista assassino não pode ser armado com armas nucleares que lhe permitiriam ameaçar toda a humanidade.
Nossa ação conjunta criará as condições para que o corajoso povo iraniano tome seu destino em suas próprias mãos. Chegou a hora de todas as partes do povo iraniano, persas, curdos, azeris, valáquios, awazes, se livrarem do jugo da tirania e construírem um Irã livre e amante da paz. Peço aos cidadãos de Israel que sigam as instruções do Comando da Frente Interna nos próximos dias. Durante a Operação Rugido do Leão, será necessário demonstrarmos resistência, força e espírito. Juntos vamos resistir, juntos vamos lutar e juntos vamos garantir a eternidade de Israel. Tempos difíceis, sabíamos que esse ataque viria. Falamos sobre isso por semanas, mas quando acontece, só resta sentar e rezar pelas pessoas. Você sabe, todas as pessoas por quem você reza, nossos jovens que estão lá. E a internet no Irã ficou quase completamente fora do ar. Isso foi por volta das 10h30 da manhã. No horário de Israel, nesta manhã, estava em 4% do funcionamento normal, então está praticamente fora do ar, segundo autoridades israelenses. Temos indicações de que figuras importantes da liderança iraniana foram atingidas. Uma célula do Hezbollah no Iraque anunciou que em breve começará a atacar bases americanas na região. O presidente Trump fez um pronunciamento de 8 minutos à nação esta manhã por vídeo e declarou guerra ao Irã. Citação: o regime iraniano busca matar. Vidas de corajosos heróis americanos podem ser perdidas e podemos ter baixas. Isso frequentemente acontece em guerras. O Irã atingiu o quartel-general da 5ª Frota Naval dos Estados Unidos no Bahrein. Houve um vídeo disso. Como eu disse, ainda não ouvi falar de baixas. Explosões estão acontecendo na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, no Iraque, no Kuwait, no Bahrein e no Catar. O presidente Trump afirmou: lançamos uma grande operação no Irã para proteger os americanos. Ele pediu aos iranianos que assumissem o controle do governo, incentivando-os a derrubá-lo. Os Houthis do Iêmen anunciaram que vão voltar a atacar navios no Mar Vermelho. O que isso vai causar nos mercados na segunda-feira? Você consegue imaginar? É como se tivéssemos mudado de rumo novamente, viramos uma esquina neste mundo que não é sustentável. Sabe, continue buscando por Jesus, confie nele, leia a palavra, ore, porque é assim que vamos suportar até que ele nos leve para casa. O Irã pede às Nações Unidas que realizem uma reunião de emergência. Citação: se a comunidade internacional não responder a essa agressão, será o fim das instituições internacionais. O Daily Iran News noticiou que a Comissão de Segurança Nacional do Irã comentou sobre os ataques dos Estados Unidos e Israel. Vocês começaram, mas o fim não está mais em suas mãos. Este é o apocalipse. Claro, isso é algo poderoso, claro, mas a Espanha rejeita a ação militar unilateral dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Depois recebemos isso da Baba News, ele disse. Está sendo relatado que um grande número de drones Shahid está sendo lançado do Irã em direção a Israel. Eles vão demorar mais para chegar a Israel. E, à medida que eles chegarem, outra onda de mísseis iranianos será lançada conforme os drones chegarem, com o objetivo de saturar as defesas aéreas de Israel. Até agora, pelo que eu vi, parece que eles estão se saindo muito bem com a defesa deles. Vamos ver no que vai dar. Ele afirmou que a Arábia Saudita anunciou estar pronta para se unir aos Estados Unidos em qualquer função na guerra contra o Irã. A declaração veio momentos depois que o Irã atacou Riad com uma chuva de mísseis. A França exige a convocação urgente do Conselho de Segurança da ONU devido à situação em torno do Irã, segundo Macron, o presidente. Ele diz que a escalada atual é perigosa para todos e deve parar. E ele diz que o início de uma guerra entre os Estados Unidos, Israel e Irã teria consequências graves para a paz e a segurança internacional. O mediador de Omã pede aos Estados Unidos que evitem um conflito com o Irã, alertando: esta não é a sua guerra. Estou apenas despejando tudo que filtrei entre milhares de postagens para tentar chegar ao ponto do que acontece. Amir Sarfadi disse: agora está permitido divulgar isso.
A data e a natureza dessa operação foram definidas há algumas semanas e foram mantidas em segredo. De acordo com reportagem da Reuters, Khomeini foi retirado de Teherã e transferido para um complexo seguro. O Canadá está apoiando o ataque militar dos Estados Unidos contra o Irã. Amir mostrou um vídeo e disse: ataques em Bushehr, no Irã, onde está localizado um reator nuclear. Interessante. Parece que é só o começo, sabe? A gente falou sobre isso antes da guerra de 12 dias em junho. A gente estava dizendo, será que é o arco de Elão sendo quebrado? Será que é a profecia de Jeremias 49 se cumprindo? Não era? Será que vai ser dessa vez? Eu não consigo imaginar que não seja, com todos esses países envolvidos e tudo o que está acontecendo. Isso é só o começo, sabe? Isso não vai acabar hoje à tarde, mas ataques em Bushehr, você sabe, em algum momento. De acordo com Jeremias 49, não há uma nação na Terra que não vá receber pessoas daquela parte do mundo. Isso me parece que a radiação se espalha rapidamente, e eu acho que isso provavelmente é o começo daquela guerra. Sabe, estamos vivendo tempos proféticos agora. Amir também disse que há ataques contra a infraestrutura de petróleo e gás no sul do Irã, e ele disse que o principal porto de petróleo do Irã está agora sob ataque. A Marinha Britânica informou sobre uma atividade militar significativa no Estreito de Hormuz. É por ali que todo o petróleo passa, e você sabe, os preços da gasolina vão disparar esta semana, de verdade. Israel compartilhou hoje. Eles disseram, não é segredo que os iranianos sabiam que a guerra era iminente. Eles se prepararam minuciosamente para isso. Eles tinham uma ideia relativamente clara do que estava por vir, e planejaram uma contraofensiva com bastante antecedência. E ainda assim, o tempo de reação deles foi de pelo menos 2 horas, se não mais. Isso sugere que houve dificuldades significativas na implementação do contra-ataque originalmente planejado. A escala dos ataques com mísseis e drones contra Israel está bem abaixo do esperado. Parece que a primeira onda de ataques dos Estados Unidos e de Israel conseguiu paralisar os sistemas de defesa aérea do Irã e eliminar indivíduos-chave. O que vem a seguir? Ainda não houve ataques aéreos pesados. Os Estados Unidos só usarão bombardeiros pesados quando as defesas aéreas do Irã forem suficientemente neutralizadas, tarefa que deve caber a Israel. Ainda há muito mais por vir. Agora, Amir Sarfati disse isso, e ainda não podemos verificar, mas ele disse isso há cerca de 5 horas, por volta das 4:50 da manhã. Horário padrão do leste, horário de Nova York, ele afirmou haver relatos de baixas entre soldados americanos no Bahrein. Então, por favor, orem pelo nosso pessoal que está lá, foi o que ele disse. Alvos do ataque: o comandante-chefe das Forças Armadas do Irã, o comandante da Guarda Revolucionária, o comandante da Força Aérea da Guarda Revolucionária, o comandante da Divisão de Inteligência da Guarda Revolucionária e outros altos funcionários. Até agora, indicações positivas. Sim, alguns deles definitivamente foram eliminados. Além de Israel, Amir compartilhou isso. Além de Israel, países que foram atacados até agora pelo Irã, Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar e Jordânia. O comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, Mohammed Pakpour, foi eliminado. Provavelmente pronunciei errado o nome dele, Pakpour. Agora estamos informando sobre explosões adicionais em Abu Dhabi, perto do principal aeroporto da cidade. Vi muitos vídeos de pessoas correndo e gritando, e muita confusão acontecendo agora. Mais explosões nos Emirados Árabes Unidos. Isso foi há apenas algumas horas, disse Amir. Depois da Arábia Saudita e do Catar, o Kuwait também condenou os ataques do Irã e enfatizou seu direito de se defender. Um porta-voz do governo da Jordânia disse que a Jordânia não será parte de qualquer escalada regional. Não faz parte do conflito na região e não permitirá que ninguém viole sua soberania. O que mais? 3 grandes explosões teriam ocorrido em Dubai e nos Emirados Árabes Unidos. Eu sei, você sabe, aquela torre mais alta lá em Dubai, eles realmente evacuaram ela. Erigati, o ministro das Relações Exteriores do Irã, enviou isso pelo ex-Netanyahu.
E a guerra de Trump contra o Irã é totalmente não provocada, ilegal e ilegítima. Trump trocou a América em primeiro lugar por Israel em primeiro lugar, o que põe os Estados Unidos em último. Nossas forças armadas estão prontas para este dia e vamos dar aos agressores a lição que merecem. Acho que seu arco está prestes a ser quebrado, seu poder está prestes a ser destruído. Então, antes de eu começar a gravar, meu aplicativo Alerta Vermelho, que avisa quando mísseis estão vindo em direção a Israel, começou a enlouquecer. Tive que desligar as notificações porque era a cada 5 segundos. Sirenas de alerta vermelho estão tocando em várias áreas de Israel, nas montanhas interiores, Jerusalém, Tel Aviv. Tem muitos mísseis indo para lá. Bem antes de eu começar a gravar, o prédio da Autoridade de Radiodifusão Iraniana foi atacado. O que mais dizem os relatos do Irã? Os americanos estão atualmente atacando instalações marítimas iranianas no Golfo Pérsico. Isso é enorme, cara. Isso é enorme. Isso não é pelo que eu oro pela paz de Jerusalém. Eu odeio a guerra, eu simplesmente odeio. Mas sabe, estamos vivendo nos últimos dias. É assim que o mundo fica nos últimos dias. Isso não é sustentável. O Serviço de Resgate de Israel, o MDA, disse: neste momento não foram recebidos relatos de ataques com mísseis. Equipes do MDA foram enviadas para atender várias pessoas feridas a caminho de áreas protegidas e aquelas que estão sofrendo de ansiedade. A Arábia Saudita diz que está mobilizando todos os recursos disponíveis para apoiar os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar, Kuwait e Jordânia. A Força Aérea de Israel destruiu vários mísseis iranianos enquanto eles estavam sendo carregados e preparados para lançamento no oeste do Irã. Hanania Naftali disse: segundo o Irã, eles disseram: em breve vamos revelar uma arma que nunca foi vista antes. Essa é mais uma ameaça do Irã. Há relatos sobre a paralisação do movimento de petroleiros no Estreito de Hormuz. Sério, assim, a partir do momento em que comecei a gravar, você está atualizado. É isso que está acontecendo neste exato momento. Vou comentar sobre terremotos, ler comentários do dia e compartilhar o Evangelho. E então vou voltar para o X e o Telegram e ver o que está acontecendo. Você vai ter que ter paciência comigo, mas vou dar uma olhada e ver o que está rolando. Desde que comecei a gravar o vídeo sobre terremotos, nas últimas 24 horas, o número aumentou um pouco em relação a ontem. Foram 55 acima de 4.0 e 20 acima de 5.0. Hoje não vou falar do mundo palhaço, só ler alguns comentários do dia. Depois compartilharemos o Evangelho. Como disse, voltarei para ver o que mais aconteceu desde então. Bill, pessoas de quem não ouço falar há 31 anos estão me ligando perguntando: o que está acontecendo? Vou te dizer o que disse a eles: olhe para cima, não ficaremos muito tempo aqui. Ande com Cristo de verdade, não finja, ele sabe a diferença. Amém, irmão, amém. Estamos nos tempos finais, estamos no fim, estamos nos últimos dias. Roberto, eu não acho que falar sobre o derramamento do sangue de Jesus seja algo gráfico. Eu acho que é lindo, a história de amor mais bonita que já ouvi. Eu adoraria ver exatamente aquele sangue que foi usado para limpar a minha conta de pecados. Sim, é sério. Um pagamento foi feito pelos nossos pecados, um pagamento muito sério. Janete, nós fazemos boas obras porque somos salvos, não para sermos salvos. Exatamente, irmã. Amém, Marilyn, estou pronto. Estou em paz com tudo o que está acontecendo no mundo. Eu confio no sangue de Jesus e tenho essa bendita esperança. Amém, irmã Carol. Deus tem seu remanescente em toda nação, tribo e língua. Em breve estaremos todos juntos. Bênçãos, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Amém, irmã. Em breve estaremos juntos. Você conhece Jesus? Você entende? O mundo está entrando em uma nova fase. A partir de hoje, demos mais uma volta e cada volta nos leva para um território mais sombrio. Mas a luz da mensagem do Evangelho está brilhando mais forte do que nunca. Há tantos jovens acreditando em Jesus agora nas universidades de todo o país. É incrível ver que estamos nos últimos dias. É por isso que todo dia eu acordo e ainda estou aqui. Eu digo: Senhor, salve mais, traga mais, sabe? Eu farei o que puder para ajudar.
Todos nós vamos espalhar esse evangelho, mas, Senhor, o Senhor virá no seu tempo perfeito. Vamos ter mais irmãos e irmãs. Então eu vou te contar o que Jesus fez por você e vou esperar que você leve isso a sério e tenha uma conversa com Jesus. É de longe a maior história de amor que já existiu. Nós precisávamos de um resgate. Todos somos pecadores e por isso não podemos estar com Deus na eternidade com o pecado. Era preciso que fosse lavado e foi o que Jesus fez. Ele veio do céu, nasceu de uma virgem, foi concebido pelo Espírito Santo e veio aqui para derramar seu sangue precioso. Ao entender que esse sangue foi derramado para te resgatar dos pecados e que, ao ter fé nele, seus pecados são lavados, você se torna mais branco que a neve. Todo o seu problema com o pecado, pecados passados, pecados presentes, pecados futuros, é simplesmente afastado de você. Tão longe quanto o leste está do oeste, onde até mesmo o Deus Altíssimo não se lembra mais dos seus pecados. Você entende que Jesus veio aqui para nos resgatar? Você vai aceitar o plano de resgate ou recusá-lo? É a decisão mais importante de toda a sua vida? Bem, Tom, isso parece verdade, é verdade. Como eu sou salvo, é fácil. Jesus fez as partes difíceis e ele está até te atraindo pelo Espírito dele. Se você está perguntando como eu sou salvo, você diz para Jesus: Jesus, eu admito que sou um pecador. Eu sei que fiz coisas das quais me envergonho. Já tive pensamentos malucos. Eu preciso do seu sangue redentor para me resgatar. Tenho fé no seu sangue que vai me lavar, me deixar branco como a neve e remover meus pecados. Creio na sua obra consumada na cruz. Eu creio que você foi pregado naquela cruz e derramou aquele sangue precioso e morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Preciso de um Salvador, Jesus, e você é o Salvador do mundo. E uma vez que você crê no sangue expiatório de Jesus e em sua obra consumada na cruz, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição, você é salvo. Você é selado até o dia da redenção. Você nasce de novo. Porque Deus, nesse momento, colocará o Espírito Santo em você, dando-lhe uma nova vida como nova criação em Cristo Jesus. Você não vai se preocupar com o mundo, pois saberá que nada do que aconteça importa. No melhor cenário, estou com Jesus. No pior cenário, estou com Jesus quando eu der meu último suspiro. Há uma grande esperança em saber que você pertence ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Tudo isso que falei hoje não me assusta, não me amedronta, porque eu pertenço a um rei que me ama, e você também pode pertencer. Mas se você é um daqueles que dizem, bem, eu não quero isso, não quero ter que acreditar nisso, não quero ter que admitir que sou um pecador, você vai acabar enfrentando Jesus no dia do julgamento ainda com os seus pecados. E você vai perceber que está em sérios apuros. E Jesus vai dizer, afaste-se de mim, eu nunca te conheci. E você será levado para uma separação eterna de Deus. Descrito como choro, lamento, ranger de dentes. É quente, nunca termina, é chamado de inferno. Não foi criado para a humanidade, foi criado para Satanás e seus anjos. Mas se você ouvir sobre esse grande plano de resgate, que o Filho unigênito de Deus foi torturado e pregado em uma cruz para te resgatar. E se você disser, eu não quero isso, você não vai receber. Você vai receber algo do qual vai se arrepender. No momento em que Jesus disser, afaste-se de mim, eu nunca te conheci. O terror eu não consigo imaginar. Eu não gostaria de passar por isso, mas esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. Seus pecados foram pagos pelo Altíssimo Jesus, o Filho unigênito de Deus, o Cordeiro, com seu sangue. Você vai aceitar isso? Você vai dizer que rejeita esse pagamento? Pronto, tudo bem. Eu vou lá ver se aconteceu alguma coisa desde que apertei para gravar. Meu Deus. Ok, me dá um momento. Vai levar um tempinho. Eu não vou simplesmente ler qualquer coisa que eu veja aqui. O Irã diz, de acordo com a Breaks News, que vai dar uma lição histórica a Israel, nos Estados Unidos. A Arábia Saudita está expressando total solidariedade com os Emirados Árabes Unidos. Israel compartilhou isso hoje, guardando o melhor para depois. O comandante sênior da Guarda Revolucionária, Ebrahim Jabari, disse à televisão iraniana que Israel e os Estados Unidos deveriam saber disso. Até agora, o Irã só lançou seus mísseis mais antigos e menos sofisticados. Isso é interessante. Isso vem de Israel, hoje. Não posso confirmar isso, só estou lendo.
Há uma crença crescente em Israel de que o líder supremo do Irã, Khomeini, não sobreviveu ao ataque israelense e americano a Teherã. Ainda não posso verificar isso. Muito cedo, mas é um documento interno interessante. Os Emirados Árabes Unidos confirmam que um cidadão paquistanês foi morto em Abu Dhabi após vários mísseis lançados do Irã serem interceptados. O que mais? Vamos conferir com Amir Sarfati. Um lançamento de míssil fracassado no Irã fez com que o projétil caísse em uma escola. Os iranianos, como os palestinos em Gaza no início da guerra, logo alegaram que se tratava de um míssil lançado pelos Estados Unidos ou Israel. Lembre-se, eu disse isso antes, então pode ter sido um lançamento de míssil fracassado do Irã que caiu. O tempo vai esclarecer isso. Vamos descobrir com o passar do tempo. O que mais? Canais associados ao regime iraniano afirmam que o Irã atacou alvos em 8 países diferentes. Hoje, Erbil, no Kurdistão, fica no norte do Iraque. Sim, esse também foi um dos alvos. E então, há apenas 20 minutos, Amir Sarfati disse, novamente mais alertas de mísseis lançados do Irã em direção à nossa região em Israel. Ele disse, explosões adicionais agora são ouvidas em Doha, no Catar. Isso foi há cerca de 20 minutos alarmes na nossa cidade. Estamos de volta ao abrigo antiaéreo. Amir passou a noite entrando e saindo do abrigo antiaéreo. A embaixada da Rússia no Irã pede aos seus cidadãos que deixem o país através da Armênia ou do Azerbaijão. Sim, ele também disse, assim como Israel hoje, que a avaliação em Israel é de que o líder supremo do Irã, Khomeini, foi atingido no ataque. O tempo dirá. Relatos de que forças especiais israelenses estão operando dentro do Irã. Isso surpreenderia alguém? Alerta para o centro de Israel. Alarmes foram ativados. A avaliação em Israel é de que Khomeini foi morto, mas ainda não há confirmação final. Amir disse que há cerca de 5 minutos, Shamkhani foi eliminado. Com certeza, eles verificaram isso. E então, há 1 minuto, Amir disse, mais lançamentos do Irã em direção ao centro de Israel foram detectados. Então, orem pelo povo de lá. Sim, o veículo de oposição iraniano, Iran International, está noticiando que Khomeini está morto. Uau, uau. Estou olhando aqui. Acho que é aí que vou parar por enquanto. E o que vou fazer é que talvez eu volte mais tarde hoje. Vamos ver. Mas, de qualquer forma, tempos sérios, né? Estamos vivendo tempos muito, muito sérios. Estamos nos últimos dias. Este mundo não é sustentável, sabe? E não são só essas guerras e rumores de guerras. Quando você olha para a IA e tudo mais que está acontecendo neste mundo, eu simplesmente não acho que vamos ficar aqui por muito mais tempo. Estamos esperando por Jesus. Ok, tudo bem. Só para vocês saberem, hoje de manhã eu orei por vocês no meu tempo de oração. Faço isso todos os dias antes de gravar e orei por quem assistisse a este vídeo. Então, goste ou não, você foi alvo de oração. E se não formos arrebatados hoje, e meu Deus, hoje não seria um dia perfeito para o arrebatamento? Mas se não formos, porque isso depende do Deus Altíssimo, não de nós. Se Deus quiser, vejo vocês mais tarde ou amanhã, vamos ver como será. Amo vocês.